Diz o apóstolo São Paulo no primeiro século da igreja e da era cristã: sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, difíceis, complicados. E o que é que caracteriza esses tempos difíceis? Os homens amarão a si mesmos. Os homens amarão a si mesmos. Serão mais gananciosos, arrogantes, exaltados, blasfemadores, desrespeitosos aos pais, ingratos, praticadores de impiedade, sem amor, incapazes de perdoar. Serão caluniadores, sem equilíbrio emocional ou domínio próprio. Serão cruéis, serão inimigos, adversários do bem. Serão traidores, serão inconsequentes, serão orgulhosos, serão mais amigos dos prazeres do que amigos da espiritualidade. E aqui está o maior perigo: eles têm aparência de religiosidade, aparência de espiritualidade, aparência de pessoas do bem. Todavia, suas produções, seus comportamentos, suas condutas negam a eficácia daquilo que eles se apresentam dizendo que são. O conselho que o apóstolo, de forma profética, da igreja é: afasta-te, portanto, destas pessoas. Obrigado, fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vem assentar. Tome seus lugares, com a sua Bíblia na mão, caneta e os ouvidos atentos. Baixa a porta. Quero chamar aqui a irmã Severina, lá de Cascavel. O oficial da igreja leva a irmã Severina ali, é o Paulinho. O oficial da igreja leva ali a irmã Severina, o Paulinho. A irmã Severina é uma poetisa e ela vai apresentar. Ela já foi 2 vezes a Israel comigo, cantou lá no Mar da Galileia, e esta mulher é uma bênção de Deus. Depois da pregação, ela vai louvar o Senhor com a canção. Me emocionou muito nesta viagem. Uma senhora de bem. Boa noite. Paz do Senhor. O calor está grande, não é? É sinal de chuva. Então, se nós sabemos o resultado do calor, 500, né? Amém, gente? Amém? Nós estamos precisando mesmo de chuva, né? Eu quero iniciar agradecendo aí a grande audiência nesta noite de sexta-feira, quando vamos celebrar a ceia da unidade, né? Quero agradecer a todos os irmãos que estão conectados, irmão Isaías e irmã Simões dos Estados Unidos, o presbítero Valfrido de Portugal, e os irmãos da Suíça, Japão, Vietnã, toda parte do mundo aí que tem tido um carinho especial por esta grande obra. É uma obra grande, sim ou não? Sim! Eu quero agradecer o carinho também de vocês que oraram pela nossa viagem. Foi uma viagem acima da curva. Foi uma viagem atípica, uma viagem maravilhosa. Apesar de eu ter adoecido, e hoje eu lendo as manchetes a respeito do mundo, eu não me atento a esses besteiróis aí. Eu procuro informações importantes. Descobri que a nuvem de poeira do Saara, do deserto do Saara, que estava sobre nós lá e adoeceu a gente, está chegando aqui na região amazônica
região norte do país e ao nordeste. É uma poeira muito fina que, inalada, impossível não inalar, inflama a garganta, os brônquios, os pulmões. Não é fácil. Vocês veem como o mundo é pequeno, né? A poeira sai do deserto do Saara e circula o mundo e adoece muita gente. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, mesmo assim com febre, não relatei para os irmãos, suportava ali e vimos coisas extraordinárias. A começar no Sinai, orei por todos os obreiros, orei pela igreja, orei pelos empresários, orei pelas famílias e orei pela nação, orei pelo estado do Ceará, orei por todas as nossas igrejas. E eu não tenho dúvida que o Senhor recebeu a oração e vai responder. Uma das coisas que eu mais pedi ao Senhor na subida daquele morro, daquele monte, e a primeira vez eu subi de forma bem intrépida, mas já a segunda parece que ele dobrou a quantidade de metros. Eu não vi a hora que ele chegar, meu Deus, não se acaba mais não, é coisa, mas é porque eu já estava febril e cansado dos pulmões. Mas orei na subida e orei na descida. A minha oração é para que Deus molde, a minha oração é para que Deus molde nossos diáconos, nossos presbíteros, nossos evangelistas, nossos pastores, nossos supervisores, nossos cantores, nossos músicos e todos vocês a ser uma igreja com responsabilidade, uma igreja realmente institucional. Assim como a gente é apegado, apaixonado pelo time de futebol, assim como você abre a sua alma para se apaixonar pelo seu cônjuge, assim como você tem um sentimento altruísta pela sua empresa, assim como você tem um sentimento de afetividade muito forte pelo patrimônio que Deus te deu, esse apego que a gente tem às coisas materiais, por serem difíceis de conquistar, a gente reproduza isso para o reino de Deus. Amar a igreja, primeiramente a Cristo, depois a igreja, nossa função, nossa responsabilidade, nossa agenda, nosso compromisso com a vida piedosa, porque nós estamos completamente desleixados. Eu vi uma cena que muito me chamou a atenção. No domingo, nós fomos visitar o Museu do Holocausto e em seguida o memorial de 1.500.000 crianças que foram assassinadas pelo nazismo. E ao chegarmos no pátio daquele grande museu, onde ficam os ônibus, estava completamente lotado de ônibus e uma nuvem de moças e rapazes vestidos com a farda do exército de Israel, com suas metralhadoras, com seus rifles. Eu fiquei olhando, meu Deus, não vai ter espaço para a gente? O que é isso? Perguntei ao guia, e o guia disse: a aula de campo. Esses jovens, além de estudarem, e quando entram no exército, eles não podem servir ao exército sem antes virem aqui no Museu do Holocausto, conhecer a história dos antepassados deles, saber por que nós estamos vivos, por que somos nação, e conhecer os pais que foram mortos para que esta terra um dia viesse a existir. Então aqueles meninos passam o dia ali, sala por sala, vendo vídeos dos seus antepassados sendo enterrados de forma dantesca nas covas, vendo imagens de mãe com o seu neném no regaço,
mas com a cabeça igual a dela, para não ser gasto 2 balas, e só uma bala do algoz, do nazista, atravessar o cérebro dela e atravessar o cérebro da criança, e já cair na vala e enterrar. Coisas terríveis. Então, para o guia e para Israel, aqueles soldados, aqueles jovens estudantes, que no futuro serão nobéis de alguma matéria, no futuro poderão ser primeiro-ministro daquela nação, eles não podem viver a vida sem conhecer, sem saber a história deles. Cortando hoje para o Brasil, qual é o problema da igreja? Nós não sabemos a história de Cristo, nós não conhecemos o sofrimento de Cristo, daí nós não temos valor pela salvação, amar a salvação, ser grato pela salvação. No momento em que qualquer ser humano não conhece sequer a história da sua família, ele fica impedido de reverberar os sonhos, o DNA daquela família que ele gerou. Se nós não sabemos a história do Evangelho, nós não temos como reverberar a cruz de Cristo nas pessoas. Resultado da ausência do conhecimento. Diga comigo, resultado da ausência do conhecimento é uma geração ímpia, cruel, produtora de toda sorte de maldade. O texto que eu li para vocês não é surpresa eu afirmar para vocês que nós podemos ser a geração que não tem tido consciência de que estamos vivendo os tempos difíceis. Não é surpresa. Primeiro, porque nós somos gado, nossa alma e nosso intelecto é feito através de interesses de um sistema político. Então nós somos um povo sem cultura, nós somos um povo sem conhecimento, e somos motivados, e somos conduzidos a observar imagens, de preferência que atritem, que afetem com os meus desejos da velha natureza. Nós somos a geração em que nada mais além do que erotismo esteja no palco das nossas existências. A questão é que para o erotismo se prevalecer, ela precisa da avareza. Não há erotismo sem dinheiro, pois o dinheiro facilita o erotismo. Daí, tudo que envolve o erotismo ser valorizado. BBBs da vida, carnavais fora de época ou dentro de época, o índice alarmante de informação que gera desinformação. Tivemos um momento dentro do ônibus ali em que os irmãos recebiam notícia aqui do Brasil sobre a guerra, e o guia foi muito incisivo e muito duro e disse: se vocês não pararem de estar se comunicando com o Brasil, vocês vão perder a viagem de vocês. Eu mesmo recebi várias mensagens: pastor, tenha cuidado, a guerra aí. Nós passamos esses 12 dias e não ouvimos falar da guerra. Recebi um casal que mora em frente à casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um engenheiro judeu brasileiro, ele é esposa. E eu perguntei: e aí? Não, aqui nada atrapalha os estudos, o trabalho e a produção de bens para o país.
Mas a guerra existe desde Abraão. Nós estamos acostumados com essa cultura. Então, aqui é o seguinte: ao invés de nós ficarmos parados no tempo, nós estamos evoluindo, descobrindo locais onde Jesus passou. E quando for necessário, o primeiro-ministro irá à televisão e dirá: fique em casa, guarde alimento, porque tempo tal, tudo está ocorrendo que vai surgir. Mas a gente não fica nessa bravata o tempo todo, porque nós não temos tempo para estar na internet. A procura de monetização, a procura de dinheiro, a procura de influenciar politicamente, a procura de desviar foco. O inimigo é tão terrível que o que ele está fazendo lá fora no mundo, usando coreografia nas músicas do mundo, agora entrou na igreja. Graças a Deus que essa igreja tem pastor e tem liderança. E eu espero que os maridos dessa igreja, os maridos das esposas de pessoas dessa igreja, não permitam esse espetáculo, essa coisa absurda e obscena de permitir sua mulher, junto com várias mulheres, ficar um besterol, com coreografia, falta do que fazer, falta de oração. Nós estamos sendo fáceis de sermos desviados do foco e as profecias se cumprindo. Eu acabo de dizer para vocês aqui um momento em que o apóstolo São Paulo é usado de forma profética. Ele é um grande mestre, é um grande ensinador, mas de repente ele usa da sua vida na cadeia com Deus e se deixa ser usado pelo Senhor para falar algo profético. Eu quero que você preste atenção nisso. Se partirmos de exemplos bíblicos, podemos afirmar que é inato ao ser humano sua condição ordinária, dificultando o pensamento, o sentimento e as ações extraordinárias. Se nós não formos insultados e não passarmos por circunstâncias que nos isolem socialmente um do outro e dependa só do Senhor, a gente se perde. Escute o que eu estou dizendo para vocês hoje, de líderes a liderados. Se Deus nos chamou para a salvação, nós não vamos nos perder. O Senhor vai criar circunstâncias individuais com cada um de nós, mas nós não vamos nos perder. Engraçado é que Jesus alentou os seus discípulos, dizendo lá em Mateus 25, de 1 a 13, com a parábola das 10 virgens. Aqui é Jesus alertando os discípulos em Mateus 25, dizendo: o reino dos céus, o reino espiritual, será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, vida espiritual, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, dedicadas, obedientes, obcecadas por observar. Porém 5 eram insensatas, loucas, relaxadas, displicentes. E as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Estavam na igreja, mas não eram igreja. Tinha recipiente de filhos do rei, mas não conheciam o rei. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Além de terem vasilha de reserva, tinham as lâmpadas para, na hora em que fossem consumido o azeite, elas abasteciam. E tardando o esposo, tosquenejaram, dormiram, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: olha, a gente não se preocupou em reservas, em guardar, em cuidar, em estar. Então, separa, divide conosco o azeite que vocês têm, para que as nossas lâmpadas tenham claridade, luminosidade. As prudentes responderam dizendo: não,
Porque se a gente der o que tem para você, nem atende você, nem atende a gente. Morre todo mundo. Procure se tem uma igreja aberta. Vão lá. Procure se tem algum pastor. Abasteça lá e voltem correndo para ver se dá tempo. Versículo 10. E tendo elas ido, acreditaram que tinha igreja aberta e ainda funcionando. Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras 20, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: não sei quem são vocês. Mas ela não tinha a mesma vestimenta, não estava na mesma residência, não confessavam e professavam ter o mesmo noivo. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é que leva o Senhor a dizer: eu não conheço você, você estando dentro da minha casa, dentro do meu reino? O que é que este grupo de jovens, de virgens, de pessoas estavam a produzir que o Senhor não as reconhecia como filhas do reino? Você já parou para pensar nisso? Ou isso não te importa? Observe o que está em Mateus 24, 42 e 44. Mateus 24, 42 e 44. Vigiai, não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Considerai isto: se o pai de família souber a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso que é o conselho: se você está no reino e diz que é do reino, esteja percebido, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que a gente não pensa, ou não penseis, isto é, então esteja com a sua mente, com o seu intelecto, com a sua alma focado, ligado, conectado diuturnamente, vigiando, atendendo, não se desligando, não se distanciando. Veja o que está em 1 Tessalonicenses 5 e 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5 e 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá semelhante ao projeto do ladrão de entrar na casa da gente, sem a gente ter projetado que ele viria. Então a casa tem que estar fechada, protegida. Que casa é essa? A casa espiritual. Os móveis que a gente tem na nossa casa são os nossos bens que a gente não quer que sejam roubados. Os bens da casa espiritual são os dons que Deus tem nos dado. A vida piedosa, a santificação, a justificação, a redenção, a transformação, a regeneração. O nosso cuidado, a nossa conduta, a nossa linguagem, a nossa visão, a nossa percepção, a nossa forma de ser, nossa vida social, nossa vida relacional, nossa vida consanguínea, nossa vida conjugal, nossa vida de pai de família, nossa vida de filho, de pais, nossa vida profissional. Observe que, em segundo lugar, não há como negligenciar, porque esses dias Paulo, de forma profética, diz como eles seriam. Preste atenção agora. Como é que eu sei esses dias? Interessante é que Paulo, observando o texto, Paulo não fala ele não descreve sinais proféticos na natureza. Lucas, Mateus, Marcos e João sim, mas Paulo descreve sinais dentro do contexto social. Veja o que ele diz: olha, os dias finais seriam representados por uma sociedade que produzirá o seguinte. Vamos ler a leitura que eu fiz: 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 e 5. Os dias finais serão representados por conduta e comportamento da sociedade, produzindo isso: tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Que tempos trabalhosos são esses? Tempos em que os homens que formam o cosmos, a administração dos homens, produziria isso aí. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Homens amantes de si mesmos. Homens que não distribuem sentimentos. Homens que não têm sensibilidade para honrar, respeitar o outro, os outros, a instituição.
são ególatras, só visam assim, o resto que se dane, avarentos, tudo por dinheiro, nada sem dinheiro. Isso é uma quebra de princípio, porque quebra a fé, quebra a minha dependência ao Senhor. Ele está falando não é para empresários, ele está falando para religiosos, pessoas espirituais da casa de Deus, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí ele diz: com toda essa produção que esta sociedade está a fazer, se apresentam diante de mim com a falsa piedade. Você já observou como nós estamos sendo enganados? Eu continuo dizendo, e não é para bater ninguém, nem repreender ninguém, mas perdão, eu não tenho tempo para ver besteira. Irmãos, eu já pensei até em mudar de telefone. Todo dia, de madrugada, de manhã, ou de tarde, olha aí que bênção, pastor, olha aí que bênção, olha aí que mensagem. Eu por educação não respondo, fica lá. Hoje eu estou abrindo meu coração para vocês. Mas por favor, deixe de besteira. Vou ler a palavra, rapaz. Para de estar pegando carona em quem você não conhece. Você não sabe nem quem é. Olha aí, pastor, que bênção. Esse pastor é uma bênção. Que pastor? Tu mora perto dele, cara. Tu sabe a vida dele, cara. Aí depois decepciona quando surge um problema. Para com isso, rapaz. Use esse tempo que está ouvindo besteira, vai ler a palavra. Vai ler a palavra. Olha isso. A igreja evangélica brasileira não se atenta a si. Toda essa gente que passa o dia todinho procurando profecia, revelação e mensagem nos Instagram, ouvisse a palavra que sai do altar da igreja deles. Eu passo 24 horas vigiando as congregações, mandando mensagem para o pastor Breno: olha, cuidado, eu sou o atalaia desta hora, pedindo que eles se comportem, eles tenham conduta, já que vocês não têm tempo para fazer isso. É o meu papel. Eu estou dizendo por isso para vocês que eles são vigiados, nós somos vigiados. Nós procuramos viver a vida dentro da realidade que estamos vendo, mas buscando ao Senhor em obediência. Aí vocês, ao invés de estarem na congregação ouvindo a palavra do obreiro, que tem um líder, que se preocupa, que cobra, que exige, padrão, vocês estão na internet, ouvindo, noite toda ouvindo, não sabe nem quem é. Só porque não tem espetáculo aqui e nem vai ter espetáculo. E nem vai ter espetáculo. Nós não podemos ser uma igreja psicopata. Nós precisamos ser uma igreja saudável. Valorize, seja fiel e se contente em ouvir o arroz com feijão que nós aqui pregamos. É melhor do que comer doisinho exagerado e adoecer do estômago. Para de besteira. Ouve a palavra que a tua igreja está pregando, porque essa palavra tem cuidado com a tua alma, com a tua vida, com a tua salvação e com a tua espiritualidade. Pensa nisso. A internet é uma tribuna que não se tem dono, nem norma, nem disciplina. Você precisa entender isso. Então Paulo está dizendo, olha, interessante é que o texto em que o apóstolo Paulo estava a escrever sobre os dias finais, ele não cita sinais naturais. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Como são Mateus 24, Lucas 21 e o profeta Joel capítulo 2. Não, ele fala de conduta, de comportamento. Eu hoje abri meu coração para vocês e
E não fiquem com raiva de mim. Mas por favor, me poupe de ouvir besteira. Eu sou um homem de indo agora para 67 anos. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta. Nasci e me criei, se você não sabe, dentro da igreja. Diz meu pai que quase eu pulo do útero da minha mãe com a Bíblia debaixo do braço. Minhas primeiras letras foi a palavra. Minhas primeiras músicas foi da igreja. Eu nunca fui do mundo, nasci da igreja. Eu não preciso estar sendo ensinado. Pastor, escuta aí que mensagem bacana. Por favor, irmão, me poupa. Vocês ainda têm um pastor à moda antiga. Não é que manda flores, mas aqui vem a palavra para preparar sermão. Eu ainda preparo o sermão lendo a palavra. Desculpa, mas vocês não têm um pastor IA. Eu nem sabia disso, agora tem um pastor IA. Inteligência artificial. Não, vocês têm um pastor no joelho no chão, e vida de oração, e leitura da palavra, pesquisa, conhecimento, corpo os pés do Senhor. Vocês não querem saber, é o dia todo meditando. Vou pregar hoje o quê? Já estou aqui terminando tudo, já estou preocupado com o domingo. Isso é vida, um negócio desse? Quando termino domingo, já estou preocupado na segunda-feira a aula que vou dar. Quer dizer, eu não estou preocupado com o domingo, estou preocupado com amanhã, que amanhã eu vou pregar aí na formatura dos alunos do CETEC. Aí já tem domingo, aí tem segunda. Gente, graças a Deus eu não entendo tecnologia, então fiquem tranquilos. Como eu não entendo tecnologia, vocês têm sermão sem emprestar da IA. Tentaram me ensinar como extrair mensagem do chat GPT. É chat GPT? O nome é chat GPT. Aí eu tentei, não dá certo não, é muito chato. Esse chat GPT é muito chato. Não dá, irmão. Eu não sei nem postar, eu posto errado. Aí tem que pedir a Sofia, tem que pedir a Davidson, pedir a Momo. Então, estou dizendo o nome deles porque eles sabem que eu faço isso. Eu não sei de nada, graças. Eu sou o Roberto Carlos do Evangelho. Amante à moda antiga. Sou pastor à moda antiga. Não dá para mim esse negócio aqui. Quem quiser ficar, fique. Uma coisa eu garanto a você: o computador não vai revelar a palavra de Deus para você, mas neste altar a palavra revelará a tua necessidade, porque Deus fala, Deus ainda fala, Deus ainda fala. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia! Senhor. Então Paulo está falando de comportamento humano. Interessante também é que ele não se referia ao Império Romano, nem tampouco aos idólatras do mundo do paganismo. Não. O que assusta nesta profecia é que Paulo está se referindo à nossa geração. E o pior, ele está identificando as pessoas religiosas dos últimos tempos. É isso que é assustador. O que Paulo está dizendo é que uma forma de cristianismo onde há uma linguagem cristã, porém sem essência. Ouviram isso? Paulo está dizendo que estes produtores se dizem cristãos, com linguagem cristã, mas sem essência. Sem essência. Sem reverência. O que é a essência? Mateus 5, 13 e 16. Se o sal perder a sua essência, não presta para nada. Continua sendo sal, tem a mesma cor, os mesmos grãos, mas sem utilidade. Que perigo a igreja está vivendo. Paulo está dizendo que linguagem cristã tem que ter essência, transformação, temor a Deus. Então ele elenca os sintomas como raio-x, o comportamento do sujeito atual, da cultura moderna. Ele fala que são arrogantes, egoístas, só vive pelo prazer, acima de tudo é o prazer, falta de gratidão, traição. Nós estamos há 40 anos dentro desse espectro teológico e profético que Paulo pregou, desde 80 para cá.
uma luta, uma guerra. Então, nesse caso, os cristãos estão se tornando o maior sinal do fim dos tempos. Os cristãos estão se tornando o maior sinal do fim dos tempos. Você quer ver um sintoma que está surgindo no meio da igreja evangélica brasileira, que é para acabar com a gente? A desvalorização do batismo e da ceia, 2 sacramentos. A cultura brasileira está gerando o encontro de um homem e uma mulher para uma vida sexual e uma vida conjugal sem as bênçãos, a égide das bênçãos da lei do país. Aí a gente pede para a organização: se organize, porque nada não se cura. Você tem filhos, não, é a igreja lá que batiza. Aqui mesmo na Canaã, uma luta quando é o treino de batismo, porque o que tem de gente não quer me casar, não. Se quiser passar, o batismo deixa, mas casar não casou. Aí a gente abre o coração e entende e faz um documento. Aqui o pastor Genivaldo é prova disso. A gente menos espera, cadê que quer casar? Não, deu certo, não separou. Só queria se batizar. Ora, se nós somos a geração da ausência do amor, o que é que me garante que você ama essa mulher, ama esse homem de uma tal forma que vai se manter, como diz a Bíblia Sagrada? Se nós não temos vínculo nenhum, respeito nenhum. Interessante é que Paulo diz assim: olha, sabe porém, olha este termo de Paulo no capítulo 1, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1. Sabe porém isto, que nos últimos dias, esta é uma expressão que Paulo usa, e foi usada pelos apóstolos, não para falar sobre o fim do mundo, mas para designar o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É esse período que a gente vê. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: Hebreus 1 e 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1 e 2, eu acho que não é esse versículo, desculpa, Atos 2,17, é Atos 2,17, desculpa, veja o que diz Atos 2,17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Isso aqui já aconteceu. O Pentecostes se cumpriu aí. Foi profecia de Joel 2. Se cumpre no Pentecostes. Então essa profecia já foi cumprida. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Isto aconteceu. Esta profecia já aconteceu. Então, desse momento aí, para hoje à noite, está valendo esta profecia de Paulo. Observe como está havendo derramar também um avivamento de iniquidade. Vocês já observaram o índice alarmante de feminicídio no Brasil? Sim ou não? Sim. Estão observando ou não? Sim. E é porque foi feita uma lei. A lei é recente. Veio Maria da Penha, não resolveu. Veio uma lei sobre o feminicídio, também não tem resolvido. A crueldade, a maldade. Vocês já observaram? Olha para mim. Vocês já observaram que tem muito mais briga para defender o ilícito do que para defender quem é correto? Verdade. Já observaram isso? Vocês já observaram a briga que deu ontem no Congresso Nacional? Porque foi aprovada. Qual é o problema de ser aprovado a quebra de sigilo bancário de uma pessoa que é pública? Qual é o problema? Mas o que aconteceu? Via de fato, o FED, da MEF, não aceitamos. Por que não aceita? Vocês já observaram que nós estamos em um país que não adianta se levantar um homem honesto, um homem direito, um homem correto? Não queremos. Que é empresário sabe o que está passando com o índice alarmante de impostos que está chegando aí. É para matar. Nós estamos em uma nação em que ter sucesso é punido. E ser preguiçoso é coitado. É promovido.
aqui é construir. A começar de ver um exemplo para esta igreja. Mas é uma luta todo dia que ninguém quer levantar uma cadeira se antes não tiver um salário na frente. Avareza é uma luta. As nossas construções estão quase paradas. Onde a gente bate a porta é tanto. E a outra coisa é para a igreja aumenta o preço. Aumenta o preço se for para a igreja. Negócio maligno. Vivemos uma verdadeira guerra. E Paulo está dizendo que são traidores, obstinados, porque querem o lucro para o prazer, para o entretenimento. Eu não perdi nada em dar minha vida para o Evangelho. Eu não perdi nada. E nem vou perder. Porque eu tenho fé em ser o Deus que eu louvo, Deus que eu adoro, Deus que eu sigo. É o Deus que não deixa faltar nada. Quando eu tenho medo é porque eu não tenho fé e não conheço o Senhor. Quando eu tenho medo é porque pastor, é diferente, já os tempos agora é diferente. Imagina um tempo fácil como nós estamos vivendo. Você diz que é diferente? Mas eu tenho um filho e a minha regra de menino. Eu fui para o campo quase não paro de nascer menino. Olha, eu acho que está chovendo. Quem não conhece o Senhor tem dificuldade na sua caminhada. Diga para quem está do seu lado: quem não conhece a Deus tem dificuldade na sua caminhada. Mas quem conhece o Senhor, peraí, que conversa, bendito seja o Senhor para sempre. Dá um brado de glória, glorifique o Senhor nesta noite. Nós estamos vivendo esse tempo profético. Para terminar, o mais grave é que Paulo está descrevendo pessoas religiosas. Ora, veja o final do seu discurso, versículo 5 do capítulo 3 de princípio da Timóteo, versículo 5. Veja como ele está se referindo a pessoas religiosas. Versículo 5: tendo aparência de piedade, pastores, apóstolos, cantores, pregadores, profetas, aparência de piedade, o povo todo correndo atrás, um discurso bonito, mas olha lá, nega a sua provisão, a sua eficácia, nega, bendito seja o Senhor. Veja que essas pessoas não são incrédulas, são pessoas que falam de Deus com títulos, ofícios, posição de destaque, porém apenas usam o Senhor para serem atendidos nos seus interesses. O resultado disso é um mundo corrompido. Terminar, presta atenção. O resultado disso, um mundo corrompido. 1 João 5,19. Veja o que diz 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. O mundo está no maligno é porque o mundo está vazio das promoções espirituais. E a igreja está inserida nisso. Uma luta, irmãos. Eu ainda louvo a Deus, irmãos, as nossas congregações terem gente durante a semana. Porque tem grandes igrejas aqui no Brasil que só está fazendo culto de domingo, porque na semana não vai ninguém. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pensa um avivamento efervescente está vivendo o islamismo. Na sexta-feira, com toda essa ameaça de guerra que estava contra Israel, 80 mil islâmicos na sexta-feira estavam no Muro das Lamentações orando. No sábado, outra multidão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na sexta-feira, que hoje está com 7 dias, nós tivemos o privilégio de jantar com os judeus. Um refeitório grande do restaurante, do hotel, um restaurante grande do hotel. E nós entramos, cada mesa é reservada para o pai, a mãe e as crianças. E quando eles chegam naquele local, o pão de trigo já está na mesa. E todos se assentam. E o pai pega o pão e fica um tempão, levanta e ora, levanta e ora. E as crianças sentadinhas escutando o pai orar e agradecer pelo pão. Depois que ele agradece,
faz uma oração e vão para o buffet, abastece seus pratos e vem e come tudo em família. E quando todos terminam, começa uma festa, começam a cantar e a aplaudir o Senhor em gratidão, porque Deus proveu o alimento que dá vida a eles. Adorar a vida deles na mesa aberta. Uns ficam lendo, outros rezando, outros orando. Gente, estão entendendo? Ameaçados por uma guerra. Mas o temor e a reverência em primeiro lugar. Conversando em particular com o Guilherme, perguntei a ele, Daniel, o que é que vocês dizem neste momento do mundo? Olha o que ele me disse: para vocês é a volta de Jesus, para nós é o juízo final. Então o que vocês esperam lá? Que Jesus vai voltar, que a gente não acredita, porque ele ainda não veio? Judeu dizendo, para nós é o juízo final. Ele vai chegar para implantar o milênio, entrará pela porta dourada e implantará o milênio. Quem foi comigo observou que no cemitério lá em Jerusalém, o cemitério são caixinhas onde o corpo está dentro e todos voltaram para o Oriente, do lado da porta dourada. E tem uma abertura em cada sepultura. É porque eles acreditam literalmente que quando Jesus chegar naquela porta para entrar, para impor o milênio, todos eles vão ressuscitar, vão sair de lá. Eles acreditam nisso. Que Paulo fala isso lá em Coríntios. Eles acreditam literalmente. É tanto que eles não colocam flores nas suas sepulturas, porque ele diz que flores fala de efemeridade, coisas efêmeras. No instante, por 2 dias, ela está murcha. A gente olha em cima da sepultura repleta de pedras, porque ele diz: a nossa vida não é passageira, nossa vida é eterna. Olha que espetáculo! E Jesus não é a pedra do lá. Estou observando como nós somos distantes devido à produção da malignidade que há entre nós. Eu quero nesta noite, em nome de Jesus, como ministro desta noite, convocar vocês a sair deste mundo corrompido. 1 João 5,19. Segundo, a sair deste mundo em que o amor está desaparecendo. Mateus 24,12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Sai deste mundo. Em terceiro lugar, vocês se tornarem sensíveis, espiritualmente falando, aos fatos que está acontecendo. Mateus 25:8, que nos adverte o Senhor Jesus dizendo: as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Pare de depender do outro, dependa do Senhor. Busque a sua salvação e o seu crescimento individual e espiritualmente falando. Cresça, cresça, cresça. Nós obreiros, nós líderes, cresçamos. Acabemos essa coisa de estarmos com conversinha que não nos produz crescimento. A salvação é individual. Isso é uma decisão particular de cada um de nós de querer crescer. Seja sensível ao amor de Deus e não insensível. E por último, quarto ponto. A obra sendo tratada como negócio, se afaste de lá. Veja o que está escrito em 2 Pedro 2:3. 2 Pedro 2:3. Veja o que está escrito. E por avareza estão fazendo muitas igrejas negócio com palavras fingidas, sobre as quais assim de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormir. Gente, para! Cheguei de viagem, aí estava aqui um bocado de mensagem de irmãos de congregação. Olha, o supervisor não está me tratando bem, estou saindo daí de outra igreja. Você não tem frescura, um negócio desses. Desculpa que eu já sei fazer, mas você não tem nada de gesto na sua vida. A igreja não é do supervisor e nem é minha, a igreja é do Senhor.
Ore que Deus resolve. Se o supervisor está dando problema, ore e venha aqui a direção da igreja. Vou sair para onde? Para onde? Para onde você vai? Começar tudo de novo? Você fala de maturidade. Ah, porque ele me tratou mal. Pois vinha na igreja. Para que a igreja do ministério tem uma sede? Para quê? Para que o ministério tem uma sede? Então, com licença, supervisor, o senhor não quer resolver o problema? Eu vou levar o caso à sede do ministério. O supervisor não é o dono da congregação, não. Agora fica com esse besterol, às vezes vai se congregar nesses falsos mestres que fazem de você negócio. Quando eu viajar, chegou um caso para mim. A pessoa disse assim: pastor, eu fui para a igreja tal, levou minha Hilux, levou minha casa, até minha casa foi o vindicador, porque você é besta, bestado, idiota, imbecil, nojento, safado, escolha bem não. Jesus não andou tomando Hilux de ninguém, nem casa de ninguém. Jesus não toma nada de ninguém, ao contrário, Jesus faz redar, Jesus faz redar, Jesus faz redar. Bendito seja o Senhor para sempre. Que é isso? Agora, se você diz, olha, eu quero fazer isso para a casa de Deus, é diferente. Agora, dar comida. Vocês sabem quantos carros eu aluguei no meu ministério? 5 carros. E todos eu doei para lá. Aqui mesmo, nesse carro tem pelo menos 2 carros meus aqui. De presente que irmãos me deram. Obrigado, irmão, obrigado. É tanto que os irmãos vão me dar um presente assim, o senhor vai usar mesmo? Já hoje não se tem reclamação nenhuma. Cadê a camisa que eu dei para o senhor? O senhor não vai usar não, velho? Me dão um relógio e fico olhando se eu usei ou não usei. É diferente. É diferente. Então, por favor, pare essa besteira de estar enfrentando um problema na congregação e vaza, vai embora. Para onde? Se aquieta, rapaz. Por acaso eu sou culpado do cara lá criar problema? Vem a mim. Se eu não estiver aqui, vem os pastores. É só que você não tem amor nenhum pela igreja, pelo ministério, onde você encontrou Cristo. E não se esqueça, o Brasil está cheio de falsos mestres e ladrões de almas, vivem roubando almas da igreja porque não sabe evangelizar, não sabe pregar. Querem pegar já pronto. Cobre eles, vai morrer você e ele. E ela, e eles. Fica no lugar que Deus te chamou. Para concluir, Mateus 24:41, fechando a mensagem para celebrar a ceia. Mateus 24:41, veja o que diz: estando 2 moedas no moinho, será levado um e deixado a outra. Então, para que está dependendo, aqui nessa igreja, que eu tenho visto de irmãs fazer amizade tão apegada com outras, a ponto de se desviar. Cuidado que a tua amizade com a irmã, porque sabe tuas fraquezas, tuas besteiras, tuas confidências, não vai levar tu para o céu, não. A volta de Jesus é individual. Marcos 13:33. Marcos 13:33. Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando o tempo chegará. E por último, Lucas 21:36. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Baixe a sua cabeça, Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso. Obrigado por essa palavra de Pai, palavra administrativa, teológica, profética. Ajuda os teus filhos. Nós precisamos ser uma igreja forte, imbatível, unida, estabilizada. Isso acontecerá quando a gente